Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Agradecendo a vocês aí que estão curtindo o Eleve-se. Tenho recebido muito feedback, muito felizes, muito positivos, que é o nosso propósito. Então quero deixar aqui meu agradecimento, a minha gratidão a todos vocês que têm emanado boas vibrações a mim e a todos que estão aqui colaborando com esse projeto, um projeto lindo que eu faço através da energia do coração. O Eleve-se é um jeito leve de se elevar, tem um propósito de levar mensagens positivas, levar conteúdos inteligentes, levar inspirações para as pessoas onde quer que elas estejam. Alguém aí em algum momento já se sentiu, talvez, em algum momento, um pouco fraco para continuar essa caminhada, um pouco triste para levantar, um pouco desanimado para levantar da cama, mas você não está sozinho, meu brother. Aqui a gente consegue reconhecer o ser humano que há em cada um e mais ainda, dá o poder de volta para nós fazermos a caminhada juntos. Tem uma frase estoica que eu gosto muito e gosto bastante, que é: a alma se cobre com a cor dos seus pensamentos. A alma se cobre com a cor dos seus pensamentos. Então, portanto, a importância de nós vibrarmos pensamentos positivos, vibrarmos pensamentos elevados, pensarmos em realizações. Olha que interessante, às vezes a gente até deixa de sonhar, deixa de fazer aquilo que a gente quer e veio fazer. Tem algo que só você veio fazer. Tem algo que só você faz o seu coração brilhar. Olha que louco isso, que muito da hora, irmão. Você é sinistro. Você é muito da hora, irmão. Então, importante da gente pensar, trabalhar pensamentos positivos para que você manifeste aquilo que você é, luz. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora, mano. E hoje estou com um irmãozaço meu aqui, João Acamini, meu parceiro de caminhada, que eu estou feliz demais em receber. Primeiro que eu sou fã de carteirinha do João. Eu não quero dar as credenciais sobre a minha ótica, eu quero que ele faça as credenciais de quem é o João Acamini, depois eu trago uma réplica minha de quem que é esse cara. Mas esse cara me inspira muito, como outros amigos que me inspiram, mas o João me inspira porque é uma máquina. Potência, mano. Potência. Então, tô muito feliz aqui, João. Obrigado por você aceitar o convite de participar do Eleve-se. Obrigado por aceitar essa provocação e tamo junto. E antes de qualquer frase sua, eu preciso reiterar. Você é muito da hora, João. Ah, irmão, eu que agradeço, velho. Obrigado pelo convite, brother. Obrigado mesmo. Sabe que é recíproco a toda a admiração, toda a inspiração que você transmite, toda a sua generosidade. Você é um gigante. E tava comentando, fazendo um story aqui para apresentar que eu tô aqui. E desde o começo, quando você comentou comigo o seu projeto do Eleve-se, eu já tinha visto aquela sementinha, nossos papos, né? E aquilo tudo era só o começo. E a gente tá no começo, a gente nem começou ainda. Nossa, já estamos começando agora, já tá saindo, o foguete tá decolando. Então, obrigado por esse convite verdadeiro, honesto. Parabéns pelo projeto, muito grato por você ter feito esse convite para mim e eu estar aqui para a gente trocar esse papo legal, me apresentar, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de alguma possível inspiração que eu tive, algumas, embora eu seja muito jovem, mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, meu querido. Valeu, João. Embora eu seja muito jovem, anotem essa frase. Embora eu seja muito jovem. Isso é muito legal, pegar esse gancho que o João trouxe, porque a plataforma Eleve-se, se a gente pensar um pouco e evoluir um pouco mais sobre quais são as inspirações que a galera tem mais jovem. Posso ser provocativo aqui, eu acho que a gente não tem pessoas inspiradoras
dentro do momento onde nós estamos. Então, portanto, quando a gente fala de pessoas inspiradoras, a gente também quer inspirar os jovens, assim como o João foi um dia jovem, hoje ainda é, mas é para mostrar que mesmo você sendo jovem, cara, você tem potencialidade, você tem uma semente de relembrar quem é você. E assim como a caminhada do João, também iluminar por onde você passa, mesmo sendo jovem. Claro que aqui uma claquete, não apenas dos jovens, qualquer pessoa, mas quanto mais cedo a gente dá poder para as pessoas e elas relembrarem quem elas são, melhor a gente transforma esse lugar em um lugar melhor. Antes de seguir com aqui a apresentação do João, você que segue o Eleve-se, umas dicas legais. Dicas legais, anota aí, dicas legais. Você pode acessar o Eleve-se no www.elevese.com. Lá tem uma plataforma de meditação. Porra, que maneiro, irmão. Olha que da hora. Você pode ter saúde emocional, saúde mental nesse momento desafiador que nós estamos passando juntos. Você pode ter um apoio ali, um suporte para começar a meditar independente do lugar Como onde que é você essa está. plataforma? Desculpa te interromper, já. Se eu me contar. Pô, perfeito, agora! Lá dentro dessa plataforma do Eleve-se, você tem conteúdos que ajudam a pessoa a meditar. Vídeos, pílulas curtas para ajudar você a fazer meditações Legal. aonde quer que você esteja. Então, portanto, seja na sua casa, na praia, na montanha, no seu quarto, na sala, você é o seu templo, você pode fazer meditações de forma simples, começar a olhar para dentro, começar a ter controle da mente, começar a ter inspirações e acalmar você. Além disso... Assunto de saúde pública. Assunto de saúde pública. Hack de visionário. Exato, exato. Saúde emocional. Além disso, se você que não começou a praticar meditação e quer ter uma curiosidade de como é, tá lá no Spotify. Acesse Eleve-se no Spotify. Tem meditações guiadas para começar a guiar as pessoas a ter esse momento íntimo, próprio, momento de elevação. Então, se você precisa de ajuda, tá lá no Spotify. Eleve-se. Você tem meditações guiadas feitas por mim para te ajudar. Então, aqui estou dando recursos, ferramentas, possibilidades, mensagens para te ajudar a seguir firme nessa caminhada. Dito isso, é isso posto. João, quem é você, irmão? Se apresente para nós, trazendo todas as suas virtudes que esse jovem em potencial tem. Quem é você, João? Fala pra gente aí. Vamos lá. Primeiramente, meu nome é João Victor Silva Ávila Acamini, nascido 28/4/1999, sou taurino, ascendente em Áries, lua em Libra. Filho de Ronaldo Ávila Acamini, um grande homem, um dirigente espiritual, um empresário, empreendedor nato, um grande líder. Filho de Dona Eliandra Tatiana Silva, uma outra grande mulher, um exemplo assim, vou contar aqui, ela vai ser mencionada aqui nesse podcast. Por favor. Neto de sergipano, neto de japonês, neto de índios, neto de pretos. Então, meu pai costuma dizer que eu sou uma feijoada. Eu tenho uma orelha de japonês, eu tenho um nariz de índio, eu tenho um pé de sergipano, eu tenho espanhol, enfim, eu sou uma mistura, o verdadeiro mestiço, o verdadeiro brasileiro, né? O Brasil ele é feito foi povoado por grandes migrações, né? E eu sou o resultado da imigração dos espanhóis, dos japoneses, do preto com o índio. Então eu sou essa mistura, essa verdadeira mistura. Cara, tenho 26 anos, sou empresário, empreendedor. Comecei a minha carreira empreendedora no Atro Gastronomia, um restaurante que eu passei por várias boas e muitos aprendizados. Um restaurante que hoje é um sucesso. É um sucesso, aquele restaurante por muito tempo mesmo, foi a minha cara. Hoje eu estou num outro projeto, na Casa Hofer, mas é um projeto que eu tenho muito orgulho. Sou também o sócio, fundador, CEO e chefe da Casa Hofer, um espaço
um hub de eventos, de network, de eventos sociais, de casamentos, eventos corporativos, festas no geral, de momentos de celebração importantes acontecem ali na minha casa. E é legal dizer, né, a minha família ela vem de grandes restaurantes. A minha família de grandes, né, começaram muito baixos, todo mundo começou de muito baixo, mas hoje já tem um grande rastro assim em São Paulo de vários hospitaleiros. Essa palavra hospitalidade ela vem do ato de receber, o ato de servir, o ato de... O hospital, ele recebe no mais alto grau da palavra da hospitalidade. O hospital, você tem um lençol limpinho, você tem um enfermeiro que troca, que faz, que acontece. O médico que te cura, que te faz uma cirurgia. Você tem comida, você tem um cafezinho, você tem uma água, você é recebido, você é bem atendido. Então a hospitalidade no maior grau da palavra, a gente vem do restaurante. O hotel ele te recebe, o hotel ele te acolhe, ele te atende, o restaurante. Então a minha família tem grandes rastros dentro da hospitalidade. E eu fui abençoado por ter grandes referências na minha família. Entrei nesse mundo da hospitalidade com restaurante. Vamos falar mais para frente, mas eu sou um espiritualista, universalista, não tenho uma religião que preenche o meu coração. Eu trabalho dentro da espiritualidade universalista. Também fiz parte da fundação, juntamente com o meu pai, no projeto do Cura-te, que hoje é uma casa, irmão, você conhece. Estão todos convidados a conhecer. Cura-te é uma casa do mundo, do planeta Terra, um ponto de luz. Né? Então, acho que o Cura-te está completando aí 9, vai completar 10 anos em breve, um projeto maravilhoso. Então, também fiz parte da fundação. Hoje eu sou coordenador do coral dentro do trabalho de ayahuasca, de daime que a gente faz. Também sou daimista, fardado na Igreja do Céu de Maria, comungo ayahuasca, comunguei na Porta do Sol, no Samaraim, juntamente ao Davi, que passou aqui pelo podcast, querido e amado irmão. Então, sou espiritualista, daimista, ayahuasqueiro, sou esportista, gosto muito de jogar tênis, sou um apreciador das artes, de cultura, de alta gastronomia. Essas coisas são o que me move. A estética, a arquitetura, ambiente, gastronomia, ingrediente. Saber que o ingrediente, irmão, quando chega no restaurante, você vê um café aqui nessa mesa, né, gente? Tem um café. O café para ter chegado aqui nessa mesa, um café maravilhoso, preparado. Qual o nome da moça? Cris. A Cris. A Cris preparou um café, não sei a marca do café, também nem estou importando com a marca do café. Isso aqui é um café preparado com amor. Isso aqui é o maior gesto do receber. É isso que eu quero falar aqui hoje. Você recebe, irmão. Você recebe quando você chegou ali com ânimo. João, você falou alto na rua. Aquilo vibrou meu coração, me despertou o meu amor. Na hora de receber, quando senti o cheirinho do café, eu tomei um café preparado. Você vê que aqui tem tempo, não é um cafezinho de gente que tem hora de voo aqui nesse café. Quantos cafés que essa moça já passou na vida dela? Eu não passei nem metade, nem um terço do café que essa moça já passou na vida dela. No ato de receber, no ato de você trazer dentro da hospitalidade, do servir, do gesto de servir, do gesto de preparar, no tempo, na atmosfera. É isso que é as flores do caminho. Tem meu tio, Cláudio Ávila, você muito bem conhece também, um dos fundadores do Cura-te. Ele fez uma viagem para o caminho de Santiago de Compostela. E ele passou 40 dias caminhando nessa viagem. Não me recordo a quantidade de quilômetros andados, mas foi lá 800, 900 quilômetros. Eu perguntei para esse meu tio, diz para mim o que você absorveu de conhecimento, de sabedoria nessa viagem, nesses 40 dias, porque eu nunca imaginei fazer uma viagem 40 dias andando, não coloquei ainda no meu plano de vida. Eu falei, meu tio, passa para mim informação, eu sou uma pessoa que observa muito e nas conversas, eu falo pouco, escuto muito. E meu tio, compartilha comigo o seu conhecimento. João, o que eu mais aprendi são as flores do caminho. As flores do caminho é o nome de um dos trabalhos que a gente tem dentro do Cura-te. O que ele quer dizer com essas flores do caminho?
As flores do caminho é você saber apreciar as flores que estão no seu caminho. Por mais da sua trajetória de vida, todos os obstáculos, todas as dificuldades, a dor da caminhada, do sol, do dedo, da ferida, da bolha do pé, você andar e você saber apreciar um bom café, saber apreciar um olho no olho, saber apreciar um sol, uma paisagem, uma troca, uma taça de vinho. Então, essas flores do caminho, que muitas das vezes no movimento robótico da vida, a gente vai passando, passa dia após dia, são todos iguais e você não para refletir nas flores do caminho. Que isso é o que importa, é isso que a gente leva da vida, é isso que nos preenche o nosso coração. É um aperto no olho, é esse momento, é o estar presente. Eu sou uma pessoa muitas tarefas e o meu tio é o cara presente. Ele é um cara que no caminho daqui, ele para, ele compra uma flor e te entrega uma flor. Ele te convida a fazer um piquenique. Quem convida para fazer um piquenique hoje? Piquenique? Quem tem tempo para piquenique? Não, mas ele faz o convite de um piquenique. Ele prepara. Ele é um chefe de cozinha. Ao invés de você, quando você chega na casa dele, você acha que ele vai fazer comidas, michelins, comida. Sabe o que ele faz? Um caldo, uma sopa, com 20, 30 ingredientes. Então são esses detalhes que é o que faz também do chefe de cozinha, do apreciador de arte, de cultura, são nos detalhes. Não é no ingrediente mais caro, não é na ostentação, não é isso, não é isso. O luxo, onde eu estou me enquadrando na minha casa, o luxo não é ostentação, o luxo não é só ouro, o luxo é simplicidade, onde o menos ele sempre fala mais. O menos ele sempre fala mais. Você vê um prato, aquele prato, um prato filetado de ouro com não sei o que, com isso, com... Não. Sério. Tudo bem, ele pode ser assim também, vai do artista, mas se você não mascarar a coisa, ele tem que ser o que é. Ele é um risoto, ele é um risoto. Um risoto, o melhor queijo, com a melhor técnica, com o melhor padrão. Quando você mascara, você coloca catupiry, quando você coloca coisa que não é para colocar em cima do risoto, ele já perde, ele já não é um... Então, o simples, no mais alto grau dessa palavra, é o que brilha o meu coração. É o cafezinho, é o bom ingrediente, e a gente apreciar, enxergar a história por detrás de cada ingrediente, como que ele chegou até a nossa mesa. Tem um agricultor, tem um atravessador, tem um mercado. Então eu trabalho com um mercado que, para chegar até o dia do serviço da comida na mesa desse cara, passou por uma cadeia que as pessoas não fazem ideia da cadeia de quantas famílias, quantas pessoas foram abastecidas por isso. Você sabendo disso, você passa a valorizar mais a vida, mais o trabalho das pessoas, mais o olho no olho, mais o gesto, mais o trabalho. Não tem como chegar, você tomar um suco de laranja e você não pensar, você não valorizar aquela laranja, como que ela chegou até aqui. Aconteceu muitas coisas para chegar a laranja até aqui. Isso faz a vida fazer muito mais sentido, a vida muito mais gostosa, cara. Muito mais gostosa. Então isso foi um dos conceitos, essas flores do caminho. Esse apreciador dos ingredientes, do preparo, do gesto. Cara, isso foi a sacada quando eu peguei. Quando eu peguei, isso foi a sacada. Você, Adalba, você é um cara presente. Você manda áudio de 4 minutos. 4 minutos você presente, você fala coisas importantes. E eu, quando você manda um áudio, se eu tô com outra coisa, eu falo, eu não vou escutar enquanto eu não estiver presente. Porque senão eu não vou apreciar, não vou receber a energia que você está mandando para mim. Então, estar presente no dia de hoje é uma puta sacada. Meditação durante o dia é uma puta sacada. Você chegar, ter um ambiente limpo, sua casa está limpa, organizada, bem apresentada, um cheiro legal, na harmonia, na estética. Não estou falando aqui de dinheiro, num ambiente harmônico para você estar presente. Está com a cabeça robótica, acelerada, não está presente.
você deixa de apreciar, oportunidades desaparecem, você não está com a sua visão afinada para a escuta, para o olhar, muitas coisas aparecem. Então, estar presente, e isso é um aprendizado para mim, eu reforço isso sempre, eu reviso isso sempre nas minhas práticas, né? Então, mais ou menos isso, irmão. Que isso, deu pra notar aí o caminhão que passou de informação. Eu fiquei emocionado na hora que você estava falando, até um pouco emocionado ainda, pelas flores do caminho. Acho que esse foi um ensinamento que você trouxe aqui que valeu muito a pena. E o Eleve-se, perceba, a gente está trazendo aqui numa conversa de apresentação, coisas que você pode fazer aí onde você estiver e que vai elevar a sua vibração e o seu relacionamento. Nas falas, eu vou perguntar, mas antes eu vou só citar. Lembrou da família? Você tem honrado pai e mãe? Olha a importância de você numa conversa em perceber que as pessoas dão valor ao pai e mãe. Ninguém está falando que não tem conflito. Estamos falando de você reconhecer a família. E esse é um espaço, essa plataforma, enaltar essa família. A gente falou sobre servir, no ato da hospitalidade, da gente servir. Se você está servindo, amor é servir. Quando você desperta e entende que amor é você servir o outro com carinho, com um bom café, com uma boa recepção, com uma boa troca de olhar, com uma boa presença, você está servindo o outro. Isso numa conversa, a gente já está mostrando que dentro dessa plataforma Eleve-se, não precisa comprar nada. Você já está absorvendo essa informação e você pode aplicar a partir de agora. A gente está mudando a sua consciência. A gente falou aqui nessa própria conversa um lugar de celebração da vida, celebrar os momentos, celebrar a troca, celebrar a simplicidade, celebrar a boa conversa, celebrar essa troca, celebração da vida. Por alguns momentos a gente deve ter em algum lugar, alguma pessoa que a gente conhece, a gente mesmo, em algum momento a gente se chateia, fica chateado com a vida, mas olha que presente é a vida. Irmão, a vida é muito da hora. A vida é muito da hora. Essa troca de a gente estar em presença, essa questão das flores no caminho, para mim, me marcou. Eu levo como um presente da nossa conversa até agora. Eu falar já me emocionou de novo. Que legal, que legal. Isso é muito legal. Quando existe esse aprendizado das flores do caminho, você comentou, é um game change da vida, cara. Game change da vida, irmão. É game change da vida. É num café, irmão. Não é na ostentação, não, é a troca, é o olho no olho, é aberto, é a palavra. É a escuta, é a presença. Né? É o jeito que você me recebeu. É o jeito que a Cris recebeu a gente. Então isso é um aprendizado, uma sabedoria do preto velho. Verdade? Verdade. É a palavra, é o simples, né? É o que às vezes o simples hoje está se tornando o luxo. É verdade, cara. Receber, isso é luxo hoje em dia. Para quem não tem essa visão, né? Claro. Então é maravilhoso. E um ponto importante aqui, vale destacar, eu vou devolver uma pergunta para você dessa nossa primeira troca. Isso que eu nem avancei nas primeiras perguntas, né? A gente ficou aqui. Você disse na cadeia do negócio, a importância de perceber quantas pessoas são beneficiadas na cadeia do negócio, né? Desde o momento que você compra a fruta no hortifruti, do momento que você contrata alguém para servir dentro do restaurante, do momento que você coloca uma recepcionista, do momento que você coloca algum chefe para cozinhar. Olha, mais uma vez eu vou colocar uma luz sobre esse tema, que a gente dá valor ao ser humano. Dá valor ao ser humano. A importância de a gente perceber o outro, mano, da nossa vida. Esse exercício social que a gente acabou de citar aqui, por exemplo, o ato de servir um café. O ato do Davi estar ali nos ajudando nessa concretização do projeto. O ato da Mel abrir a porta para nós. O ato da Tamires e do Anthony liberarem espaço aqui e corroborarem com esse espaço. Então, portanto, é agradecer o ser humano. Agradecer a vida
por termos pessoas e a oportunidade de saber da onde a gente passa, nas flores do caminho, tem sempre uma pessoa que está sendo beneficiada e beneficiando a gente. Então, portanto, essa troca, a vida é troca. A vida é troca, mano. A vida é você dar o café, pô, que legal, pega essas flores. A vida é uma troca. Se você fizer esse experimento de fazer uma troca, a vida é uma troca, tudo passa a ser mais amoroso. Eu vou dar uma pergunta aqui que você citou, João, e uma coisa que eu particularmente, eu dou muita importância para isso, que é a família, mano. Você citou aí a sua mãe, seu pai. Qual que é a representação da família para você, mano? O que é a família para você? Você citou o seu pai como um grande dirigente e diga-se, alô, Ronaldo, queremos você aqui, hein? Com certeza. Exato. Ó, e vem aí. Exato. O que é essa arquétipo da família para você, mano? Irmão, tudo. Hoje eu sou o que sou, eu fui plantado, me educaram para eu honrar pai e mãe. Mesmo não sendo falado isso para mim, não sendo falado. O que foi me educado, meu pai, honre o seu nome. Honre a bagagem que você traz, honre os seus avós, o seu sobrenome. A partir do momento do dia que você se sujar com o seu nome, você vai sujar uma história inteira. Então, eu sou o que sou hoje por responsabilidade que eu dou importância ao meu pai, à minha mãe, à minha família, aos meus avós. E eu honro demais eles. Eu não quero decepcioná-los, eu quero trazer orgulho para eles. Não porque eu quero provar alguma coisa para eles, não, mas para honrar os meus ancestrais, honrar minha bisavó, meu avô, meu pai, a minha mãe está lá na Austrália. Meu pai me acompanha. Eu não vou me sujar. Eu quero trazer bênçãos, quero trazer orgulho, quero trazer alegria, quero trazer paz, né? Então a família para mim hoje, cara, é tudo, simplesmente tudo. Tive vários aprendizados nisso, mas hoje o que eu valorizo a família é uma coisa assim absurda. E também é outro game change, família. Pai e mãe. Hoje, e você fala de inspiração, né? A minha relação que eu tenho com meu pai, com a minha mãe hoje, é muito comentado na minha empresa. Caramba, a relação que você tem com seu pai, Pô, com que sua mãe legal é muito isso, bonita. mano. É muito legal, isso é inspirador. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. Isso foi um diferencial na minha vida, cara. E eu vejo assim, quem tem um bom relacionamento com pai e mãe, quem honra pai e mãe, tende a ser uma pessoa melhor sucedida. Você está resolvido, você honra. Não estou falando de problema, todo mundo tem problema com pai e mãe acaba pegando toda a culpa, né? Quando você honra pai e mãe, é uma virada de chave também muito importante na minha caminhada, dos meus estudos, na minha sabedoria. Pai, mãe, família, é tudo. Pô, e olha que legal que você disse, né? Você tendo... Olha como é importante a gente destacar aí a... Diga com quem andas, eu diga quem és. Olha a importância de você ter pessoas, referências ao seu lado. Frase, aspas, do João aqui nessa conversa aqui. Pô, os caras dentro do trabalho inspiram minha relação com pai e mãe. Quem é que está do seu lado na caminhada? Essa é uma decisão que você pode ter. Quem são as pessoas que estão do seu lado? São pessoas que te inspiram a você ter uma relação com pai e mãe? Uma provocação importante para ter uma elevação da sua vida. Olha que legal isso, mano. Você tem uma relação que inspira outras pessoas. A gente está dando um exemplo aqui, que é você ter uma boa relação com pai e mãe, as pessoas olharem isso e você perceber que você pode inspirar outras pessoas, mesmo que indiretamente ou diretamente. Então, escolher as pessoas com quem estamos ao lado vai mudar a nossa vida. Escolha pessoas que tenham essa relação positiva na vida. Escolha essas pessoas que estão buscando crescer na vida. E não tem como. A partir do momento que você escolhe as pessoas que estão ao seu lado, naturalmente, você vai mudar.
Então tem uma provocação aqui dentro dessa conversa que é legal dizer, vai ter uma hora na sua jornada que você vai ter que escolher abandonar um lugar onde você está, caso não seja um lugar confortável que você sonha, e para chegar nesse lugar mais alto de valores e atributos divinos, você vai ter que olhar quem está do seu lado. E uma hora você vai ter que cortar algumas cordas. Faça essa provocação, faça essa sua análise para ter pessoas inspiradoras ao seu lado e pessoas que valorizam a família. Essa é uma verdade que eu também concordo, que é a questão da quem honra pai e mãe. É uma lei cósmica. Prospera, cresce, ama, amadurece. De novo, acho que vale colocar uma camada aqui. Todos têm alguns ruídos familiares. Todos. Que bom, resolvam-os. Mas o fato é honrar pai e mãe. Seguindo a nossa conversa aí, João, nesse momento... Deixa eu só... Lógico, por favor. Voltar um pouquinho, comentar. Cresci, né? Teve essa época dos 2000 até 2020, esse tempo. Se falava muito a cura do mundo, vamos curar o mundo, procura que o mundo tá doente. Cara, como que a gente vai curar o mundo? O mundo é muita coisa. Vamos começar por nós, primeiramente. Vamos começar dentro de casa. Então, toda essa rede, esse ciclo de pessoas, vamos começar dentro de casa, dentro do nosso bairro, dentro da nossa empresa, curando nós mesmos, dando exemplo para o próximo, dando exemplo para quem trabalha com a gente. Então, hoje na minha empresa, a empresa do grupo inteiro tem 160 funcionários contratados, mais os indiretos, mais freelancers. Então, o melhor jeito da gente passar isso são através dos nossos exemplos, através das nossas inspirações, que vai inspirá-los. Então, família, o trabalho, a verdade, o olho no olho, o tempo, a atmosfera, a espiritualidade, o amor, o gesto, o servir, isso é através do exemplo que a gente vai curar as pessoas. Isso aí vai de rede, não é de vara, um por um, é rede. Porque inspirou um, ele vai inspirar o outro, vai inspirar o outro e vai... É um ponto de luz, é um ponto de luz. Então, é um exemplo daqui que vai inspirando o outro e essa rede vai se abrindo. Essa rede vai se abrindo. Então, vamos curar o mundo? Obviamente, isso é gente pequena como nós somos, né? Deus é sombrear e Senhor, a gente faz esse trabalho. Caramba, muito, muito forte essa sua mensagem que você trouxe agora de rede. Muito linda essa comunicação que você trouxe aqui, João. Obrigado por compartilhar esse momento aí, irmão. Boa frase. A partir do o líder pela ação. Pesca de rede. Muito, muito interessante. Isso fica mais uma destaque de uma conversa. De uma conversa que você tenha atenção, ouvindo o que está sendo dito, você consegue aplicar na sua vida. Você consegue ser exemplo para alguém, mas muito mais para alguém. Acho que esse é o grande game change também, que eu acho que vale essa provocação. Essa grande rede da sua família. Você teve algum medo de empreender, João? Você teve algo nessa sua jornada que hoje você tem dentro desse ecossistema de eventos, de gastronomia, de restaurantes, sabido que você tem aí uma bagagem familiar que forte, orientada, mas quando você vê essa parte, você, putz, meu, não sei, teve em algum momento que você sentiu medo? A provocação e o medo para você? Teve, irmão, até hoje. Mas como eu tenho uma família muito orientada, eu reforço aqui, orientada de muitos valores, porque os negócios vão mudando, né? Década de 90 era uma coisa, 2000 é outra, 2026 é outra. Então, os meus tios que em 90, 2000 tava voando, hoje ele tem muitos valores, né? Mas o mercado ele vai mudando. Então, você tem que estar o tempo todo com a cabeça expandida para você pegar a parada da vez, senão você fica para trás. Então, falando em cima disso, eu tenho esse medo até hoje. O meu espírito de criar, de empreender, de fazer acontecer, isso tá na minha essência, tá
Tá na minha raiz. Eu tive exemplo de pessoas realizadoras. O meu pai é um dos caras mais realizadores que eu conheço, mais corajosos. Então você fala, puta, o meu pai tá viajando. Ele não, ele é um visionário. O Kurat, há 10 anos atrás, alguns tinham chamado de falso profeta, de que estava viajando, porque há 10 anos atrás, com a chegada da nova era de Aquário, tinham vários pontos de luz espiritualistas, várias pessoas que com tentativas, com algumas coisas que já estava chegando aquela força da nova era, da era de Aquário, então várias pessoas estavam dispersas e meu pai estava no meio dessas. Então ninguém botava uma fé no projeto dele. Ninguém botava uma fé. E ele foi lá e acreditou, investiu e aconteceu e hoje olha o que o Kurat é. E isso nos negócios, na vida. Falo, pai, não. Aí ele vai, não, vamos. Eu falo, não, pai, isso aí não vai dar certo. Ele vai lá e tem coragem, ele mata no peito, vai e o negócio vai dar, acontece. Então a vida, os negócios, o empreendedorismo é de quem faz e acontece, de quem acredita, de quem dá a cara, de quem tira o dinheiro de que até você não tem para você investir naquele negócio, né? Então, esse medo, irmão, ele existe em mim até hoje. Mas o empreendedor, quando ele só vai. Ele não pode titubear. Se ele ficar no meio do caminho, não vai acontecer. Ele é o que mais tem que acreditar na sua ideia, né? Então, o medo, a empresa move dinheiro. O empresário move grana. Você não pode ficar em cima do caminho, senão você vai quebrar. Senão você quebra. Então, a gente passou por um momento, eu passei por uma universidade, sei lá quantas universidades eu estudei no tempo de pandemia. Abriu o ato 2019, abriu o ato em outubro, chegou a pandemia em março de 20, pós 5 meses do restaurante aberto, de investimento, de uma grana que eu não tinha, pegado um empréstimo no banco, de montar um restaurante, abrir um restaurante deu super certo, chegou em março de 20, pum, acabou, parou, fechou tudo, com funcionário pagando, prejuízos cavalares. Eu gostaria de um dia mostrar os prejuízos, eu com 21 anos de idade, 21 anos de idade, prejuízos cavalares no vermelho, 100 mil, 200 mil, 300 mil no mês e sem receita para entrar. Oh meu Deus, acabou tudo, e agora? Fodeu. O que a gente vai fazer da vida? Irmão, o que restou a gente fazer? Não existe possibilidade de dar errado, só tem uma, dar certo. Não tem como. Não pode dar. Não tem como dar errado. Eu não vou dar chance para dar errado. O que tiver de fazer e for preciso fazer, a gente vai fazer. Sabe por quê, irmão? Estou falando isso, a minha sócia, ex-sócia Daniela, meu pai. A gente está falando de família. Meu pai tem filho, filha. A gente tem conta. A gente está falando da nossa vida. Se a gente se sujar, lembra daquele nome, a gente honrar o nosso nome. Se sujou no mercado. Você não pagou o fornecedor, não honrou com seus compromissos, como é que vai ficar a sua pista, a sua praça no mercado? Tem que honrar os seus compromissos, honrar a sua palavra, honrar o que o cara está esperando que você pague, honrar suas dívidas. Não existia possibilidade nenhuma da gente dar errado. E fomos, cara. Sem abrir, todo mundo se recorda como é que foi a pandemia, não sei se todo mundo se recorda como é que foi para a parte de restaurante, mas foi muito pesado, muito pesado. Tentativas de acertos com delivery, não funcionou, perdemos mais dinheiro do que a gente tinha, mas na pandemia a gente teve alguns aprendizados que vamos ter que tirar leite de pedra. O que a gente vai fazer para a gente sair dessa situação? Meu pai construiu um delivery, a gente não trabalhava com delivery, o delivery deu super certo, mas aquilo não era o suficiente, E dentro, isso é uma sacada do empreendedorismo. Como é que você cria um produto? Como é que você cria um produto? Como é que você vai vender alguma coisa? Primeiro você pega uma necessidade, uma falta. Qual que é a necessidade
Você vai criar um produto para atender aquela necessidade, e a pessoa que tem aquela necessidade, aquela dor ou aquela falta, vai comprar o seu produto que você está prometendo uma falta dela. Então, na pandemia, todo mundo estava dentro de casa, os restaurantes, galera no iFood, galera que não sabia cozinhar. Eu lembro que até você era um dos nossos consumidores. Sim. Construímos uma marca de comidas, refeições ultra congeladas. Naquela época haviam poucas, hoje em dia já está mais, já tá bem para frente essas comidas congeladas, mas naquela época tinham poucas empresas e a gente entrou nessa onda. Meu pai trouxe um visionário. Quando ele falou, eu falei, imagina, pai, comida congelada, quem compra comida congelada? Quem compra? Enfim, irmão, foi nessa comida congelada que salvou a nossa sobrevivência naquele momento. Ela salvou. Então, montamos um produto, cara, muito rápido, sem saber como é que é, indo atrás e não perdendo tempo. E uma das maiores características, isso é importante pegar para todos, maiores características que eu acho, eu como empreendedor, um jovem empreendedor, pontos de importância para um empresário, um empreendedor, não um cidadão qualquer. Quais são os maiores atributos que eu sugiro a pessoa refletir na sua vida? Adaptabilidade. Você tem que se adaptar o mais rápido possível na situação que você está. E se você não se adaptar, você entra em pânico, entra em depressão, não sai nem de casa. Naquele momento a gente estava devendo horrores. Não tinha lugar para a gente vender, para a gente trabalhar. Como que a gente vai se adaptar? Cara, vamos trabalhar para vender comida para fora então. Já que o cliente não pode vir para cá, vamos vender para fora. Escalonar. Então, adaptabilidade, resiliência, porque era só chombada na gente. E paciência. Deixar o tempo resolver. Adaptabilidade, paciência e resiliência. Essas foram as 3 chaves que eu tive que ter na pandemia e foram os maiores aprendizados da minha vida até então. Um dos maiores não, também a abertura da Casa Hofer, então foram esses 2. A pandemia no Ator e a retomada do Ator, que hoje é um restaurante de super sucesso, e a abertura da Casa Hofer. Esses foram os dois maiores aprendizados que eu tive na minha vida empreendedora e empresária. Portanto, dá medo, irmão. Dá medo. Mas aí sabe o que você faz? O empresário, muitas das vezes, ele não tem ninguém para ficar motivando. Não tem a pessoa para ficar motivando. É ele que tem que se motivar. Ele sai de casa, não tem. Isso aí O empresário é um caminho relativamente solitário. Hoje em dia já tem algumas comunidades, já tem algumas mentorias, já tem alguns mais ferramentas, né? Mas ainda assim é solitário, é à noite, é dormindo pouco, é trabalhando muito, é tendo paciência, sendo resiliente, aprendendo com os erros. Então, dá medo, mas vale a pena. Empreendedor, a gente está falando de projetos, estamos falando de trabalhar com pessoas, trabalhar com gestão, trabalhar com produto, trabalhar com, enfim, infinitas vendas, comercial. Mais ou menos isso. Puta, que aula aqui, mano. Que aula legal aqui a gente tá tendo. Eu sou muito grato por nessa conversa. Tava ansioso por ela, porque pra mim isso tá valendo presentes que a vida traz. Flores no caminho. Flores no caminho. Eu acho que vale bons ensinamentos aqui pra compartilhar com vocês diante dessa nossa fala. Que o João carismaticamente trouxe aqui pra nós como aprendizado. Primeiro que a importância do criar, né? Você que tem vontade de empreender, de fazer coisa, a criação. Às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não gosta, a gente está em trabalho que a gente não quer, a gente está em empresas que a gente não acredita, mas está fazendo porque tem que trabalhar. Eu truco isso daí, porque é o que a gente está falando. É importante você criar, é importante você sentir parte como imagem e semelhança do Criador, criar algo. De repente, pode criar um café, pode criar roupa legal, pode criar qualquer coisa, mas é você ter coragem, que você disse, para enfrentar esses medos. Não tenha medo. Dê o passo de fé e Deus proverá o chão. Olha que legal isso. Para você ter coragem para enfrentar os nossos medos internos que nos impedem de realizar aquilo que a gente veio fazer. Servir. A gente está mostrando aqui dentro de um ato
que aconteceu em 2020, com 21 anos. Pessoas que servem de inspiração. De inspiração. Com 21 anos, onde o Adalbo estava. Mistérios. E alguns caminhos aí. Mas eu acho que tem uma força nas mensagens que a gente traz aqui dentro do Eleve para que você tenha como inspiração. Coragem, irmão. Coragem para fazer suas coisas. Crie. Cocria. Tenha fé. Fé que vai dar certo. E uma coisa que eu acho que também é game change pro ato de coragem, pro ato de fé que você for criar. É você ter a sua automotivação que o João falou. É uma caminhada, irmão. E se você esperar que o outro olhe pra você e fala alguma coisa que te inspira a você continuar, não tem essa dependência do outro. Tem a dependência da sua fé interna, da sua luz interior, porque você, com coragem, você cria, você não tem medo e você faz acontecer. Então, meu irmão, marcha pra frente. Vai pra frente. A vida é de quem faz, galera. A vida é de quem faz. Você ficar esperando que o outro vai te motivar, não vai. Muitas das vezes o outro vai te desdenhar. Não vai acreditar em você. Vai falar, aí, ó, tá viajando, tá criando. Não. Você ficar esperando que o outro vai te apoiar, que o outro vai esquentar sua cadeira, vai investir em você. Não vai. Não vai. Não vai. Você é você que precisa mais acreditar no seu projeto e vender o seu projeto. O seu projeto vai funcionar, que o seu projeto é bom, que o seu projeto vai. Você esperar que o outro vai fazer o trabalho por você, não vai. Aí você vai ficar sendo vítima. Ai, porque o outro dá certo, o meu não dá. Por que o outro deu certo e o meu não deu? Exato. E vou te dar um exemplo, um testemunho meu. O Eleve-se, irmão, eu tenho que acreditar nele mais de qualquer pessoa. Tem muitos podcasts aí da hora. Porra, lógico que tem, mano. Tem uma galera da hora. Tem uma par de gente na internet. Tem muita gente falando coisas legais. Mas eu vou mandar a minha mensagem. E tem um monte de gente fazendo isso. Mas eu vou mandar a minha mensagem. Então, se eu não fizer isso, eu deixo de fazer o que o meu coração quer fazer. Se vai mudar um, vai mudar dois. Se vai mudar um cara lá no Acre, lá ouvindo a mensagem, fala, pô, os moleques lá mandaram um negócio mó da hora. Vamos criar! É isso, irmão. Já valeu a pena, irmão. Então tem que acreditar em você, irmão. Faz o bagulho acontecer. João, você já percebeu que, tipo, no lugar que você está hoje, ou com esse ecossistema de celebração, ou melhor, de ecossistema de eventos, de servir, de comida, de família, as pessoas celebram nesse espaço, as pessoas estão lá para celebrar esse momento? Como que você, ao perceber que as pessoas estão indo lá para celebrar, como que você injeta mais ali a sua energia para que aquele momento seja inesquecível, mano? Porque as pessoas estão buscando lugares. Eu vou fazer uma escolha. Pô, vou almoçar. Pô, vou lá, tá? Quero fazer o evento. Vou na Casa Hofer. Então, uma escolha minha. Então, você percebendo e sabendo que as pessoas estão escolhendo ir para aquele lugar, nesses lugares, celebrar a vida, como que você sente isso, mano? Irmão, repito, as flores do caminho. As flores do caminho estão no branding da Casa Hofer. Eu tento ao máximo trazer para o meu cliente ele saber apreciar um café. Então, o café na Casa Hofer, o gesto de servir, ele vai ser totalmente diferente. Pô. E se eu educar o meu cliente, não educar, não tô lá para educar, tô lá para servir. Mas eu vendendo o meu peixe, eu apresentar que o meu café foi feito pela Cris. Olha quem é a Cris. Eu sou lá da casa, a Cris, uma puta de uma profissional, uma mãe de família. Então, olha onde eu tô servindo, olha a estética do meu espaço. Aqui tem uma arquitetura, tem o brand tá alinhado. Olha a acústica do meu lugar. Olha a energia do lugar, a energia das pessoas, o sorriso. Então são as flores do caminho que eu tento passar ao máximo para o brand, toda a comunicação na Casa Hofer, nos detalhes. Nos detalhes. Então na celebração das flores do caminho,
para o meu cliente, eu tento passar ao máximo para ele saber apreciar. Se ele entrar no casamento dele, no robótico, o casamento dele vai passar e ele não vai estar presente. Ele não vai estar presente no... Ele vai pagar, vai investir 200 pau no casamento dele e ele não se ligou. Ele vai se acordar sei lá quanto tempo depois. Então, as flores do caminho dentro da Casa Hofer, cada vez mais eu estou tentando implementar isso. As flores do caminho do estar presente. Você saber apreciar. Porque muitas das vezes tem restaurante que eu acho que é muito bom. Tem restaurante muito bom. Só que se você for lá, ou alguma pessoa que for lá, e ela não está conectada na presença, ela vai falar, nossa, aquele restaurante é muito ruim. Por quê? Ela só está presa no paladar infantil, no queijo, na comida gorda, no catupiry, na batata palha. Não. Vai no restaurante, presta atenção nos detalhes, na acústica, na limpeza, quem está te servindo, nos ingredientes. Então, essa estrutura na Casa Hofer está fazendo toda a diferença na celebração. Então, eu, Adalba, na Casa Hofer, sabe o que eu sou? Um preparador de palco. Para experiência, no auge da experiência, na entrada da noiva, ela está presente aqui no seu momento super marcante. A gente está falando de quê? Memória. Memória e conexão. Casa Hofer, o que a gente gera? Memória, conexão, relacionamento. Isso a gente está falando de qualquer evento corporativo de venda, memória, conexão, relacionamento, gera mais o quê? Venda. Memória, conexão, relacionamento, gera o quê? Uma conexão, um casamento melhor, uma relação melhor. Uma memória da família, que é o que nos alimenta, nos abastece. A memória, o casamento. O que vai ficar do casamento? Por que... Gente, tem casamentos hoje, casamentos milionários. Você casar hoje tá caro. Por quê? São pessoas que estão trabalhando lá. Profissionais da área que estão dedicando o seu tempo, mais de 12 horas do seu dia para... Sabe quanto tempo? Uma festa de casamento? 7, 8 horas. 70, 100 funcionários, um projeto dando 2 anos para acontecer dentro de 8 horas. Um projeto. O que é isso? É conexão, memória. Se o casal não estiver conectado, para que ele fez aquilo? Aquilo ali vai passar. Ele se não estiver conectado, é um desperdício de tempo, energia e dinheiro. Então, ele está conectado à presença, é uma dádiva, é um game changer, é flores do caminho, da vida. Sacou? Então, é mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. É caro casar, é caro esses momentos, mas os eventos hoje, social corporativo, a gente está falando de relacionamento, network, memória, conexão, mudança. Eventos hoje é uma das maiores ferramentas que o empresário, que o vendedor, que a família pode ter. Hoje em dia tá todo mundo em casa, no home office. Até parando isso porque ela está perdendo a conexão, né, o relacionamento. Portanto, os eventos é onde acontecem as experiências. Eu não faço só evento. Eu gero e crio experiência, cara. Eu crio experiência. O cara chegar, uma alta gastronomia, de uma apresentação, de um som bom, do cara sentar confortável, a temperatura ideal. É tudo isso. Eu preciso pensar na temperatura, na água, o que eu vou servir, como é que eu vou receber, o horário, tá organizado, o horário da apresentação, que hora que ele vai subir, que hora que ele vai chegar, a montagem. O evento ser redondo, dentro da ordem para o meu cliente fazer o que ele precisa fazer em paz. E eu sou o maior apoiador, o maior incentivador do meu cliente a ele brilhar. Se tiver que eu fazer para ele brilhar mais, eu vou fazer. Isso vai me fazer vender mais, maior satisfação. E eu vou ter uma satisfação pessoal profissional incrível, porque eu vou estar num momento muito importante da pessoa. Isso é propósito. Gerar memória, conexão, servir. Você vai entrar no palco, deixa eu te limpar aqui, ó. Arrumar a sua roupa, toma uma água.
Você quer comer alguma coisa? Que hora que você precisa de ajuda? Tal. Eu sou um preparador de palco. Quando o cara chegar lá, ele tá um... É isso. Muito legal também aqui essa nossa fala. Muitos outros aprendizados aqui que vale compartilhar com todos nós. Eu tô animadaço com a nossa conversa, irmão. Baita aula. Vou trazer alguns pontos interessantes desse nosso bate-papo de elevação. De elevação. Amor no que faz, mano. Você trouxe aqui que você faz a parada com amor, brother. Irmão, você tá interessado na temperatura. Não, fiz uma pausa dramática agora. Você tá pensando na temperatura do negócio. Você tá pensando de como que é a melhor experiência pro cara. Você tá pensando em como essa preparação acontece pra gerar memória, irmão. Memória, mano. Então, como que você aplica isso pra sua vida, pra onde quer que você esteja, irmão? Nessa conversa que a gente tá aqui te ensinando a elevar mais a sua consciência. Fazer coisas com amor. Tudo que você fizer com amor, qualquer coisa que você fizer com amor, você vai gerar uma memória no outro. Então aí onde você, o que você estiver fazendo, irmão, sei lá o que você faz um pastel, tá tudo certo. Mas se você fizer essa entrega com amor, meu irmão, você gerou uma memória no cara, o cara vai voltar a falar com você de novo. Você vai fazer um café, você faz um café com amor, você vai gerar uma experiência, uma memória pra esse cara. Então, pega esse drive mental, que o que a gente está conversando aqui é drive mental. Se você tiver uma mentalidade como essa potência chamada João Akamine, você vai ter um padrão de elevação da sua consciência melhor e vai poder aplicar na sua vida. Faça coisas com amor. E uma das coisas também, eu acho que dessa conversa que a gente trouxe aqui, é que quando você faz com amor, você encanta. Você faz a coisa com amor, você encanta o outro. Você encantou, você cria uma memória, um caminho neural que não tem como mais o cara esquecer isso. Às vezes, a gente perde as memórias, mano, de fazer as coisas na vida por estarmos fazendo coisas robóticas. Vou sair com um brother, vai num jantar, nem tá presente, nem lembra como foi o jantar. Não cria memória. Aí você vai fazer algum outro encontro com uma gata, tá pensando, sei lá, em qual... Não tá presente. Não tá presente, mano. Então você não cria vínculos das pessoas ao seu lado. Eu acho que eu vou destacar de novo nessa conversa, porque tá sendo um bom lembrete. Procure saber quem são as pessoas que estão andando do seu lado. Se você tiver pessoas que têm uma mentalidade forte, mentalidade enraigada na família, mentalidade enraigada da prosperidade, a mentalidade enraigada de servir, a mentalidade do amor, a mentalidade do encanto, naturalmente você vai começar a se elevar naturalmente, mano. João, pra você chegar nessa mentalidade, pode dizer, 26 anos, tá muito discrepante, pelo menos do meu ponto de vista, sobre a forma que eu enxergo, a lente dos meus olhos, a sociedade. 26 anos, com essa potência de pensamento, teve alguma coisa que teve algum lugar, em algum momento da janela do tempo, você teve um game change nisso. Teve alguma mudança, mano, em algum momento da sua janela da vida, que isso falou, cara, vou ter que mudar os meus modos de pensar. Em algum momento teve uma mudança, sei lá, cara, alguma conversa com o seu pai, alguma situação, alguma experiência, algo que te fez trazer mais do João nesse corpo que te recebe. Irmão, eu sinto assim que parece que eu fui meio sendo preparado pela vida pra estar onde eu tô. Eu sinto isso, me parece. Mas o lugar onde mais me brilhou, mais me revelou, foram tendo mais responsabilidade. Quando você assume no peito, quando você tem mais responsabilidade, você tem que ter brilho na cara. Você tem que responder pra alguém. Hoje, eu respondo pra... Eu respondo. Eles são funcionários, meus funcionários da Casa Hofer, do Ator, mas eu que respondo pra eles. Eu que sirvo de inspiração. Eu que dou o caminho, eu que dou a nota. Eu que dou o tom.
os caras irem com segurança. Então, quando você está num lugar de responsabilidade, se você pisar errado, todo mundo vai pisar errado. E muitas das vezes você precisa ter uns guardião ali do lado ali para, ou está pisando errado. Mas é o líder que dá o tom. Então, quando você pega mais responsabilidade, empresa, família, irmão, são famílias, mais de 60 famílias, 100 famílias que estão diretas ligadas a mim. Se eu falhar, 100 famílias pode tomar um prejuízo. Eu não posso falhar. Eu tenho que ser exemplo. É a cadeia. Eu passando uma mensagem melhor para todos eles, e esse podcast eu vou enviar para todos. Isso aqui é uma mensagem para eles. Eu, sendo uma pessoa melhor, dando o exemplo melhor, despertando as flores do caminho no seu coração, na sua vida, a vida de todos eles serão melhores. O meu restaurante vai ser melhor, a casa vai ser melhor, o trabalho vai ser melhor. Então, tendo responsabilidade, quando eu vi que eu estava tratando direto no ato, na época, 40 famílias debaixo de mim, e eu conversando, trabalhando junto com elas, eu falei, meu Deus do céu, olha a responsabilidade que eu tenho. Eu não posso falhar. 40 famílias de funcionário, tá? E o fornecedor? O tio Luiz, que vai no Ceasa todo dia, 5 horas da manhã, comprar fruta, que se eu parar de comprar com ele, ele quebrou, a família dele quebrou. O cara do mel, que vem me trazer todo o mel, se eu parar de comprar dele, é menos uma renda para a família dele. A responsabilidade que uma empresa tem na sociedade é tamanha. É tamanha. Se eu parar de comprar de um fornecedor que ele depende daquilo, ele não vai conseguir honrar com os compromissos dele. Vai afetar as outras coisas. A responsabilidade, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu. Olha a responsabilidade que eu tenho. Irmão, para falar a verdade para você, o que mais me motiva hoje, eu poderia falar um monte de discurso bonito para você. O que mais me motiva hoje no ato são as pessoas. São quem trabalha comigo. Eu já vi gente, hoje o chefe de cozinha do Ator, em 2019 ele era meu chapeiro. Ele fazia pão na chapa, fritava batata frita comigo, hoje ele é o chefe de cozinha. O que mais me motiva na Casa Hofer são as pessoas. É o tio Luiz, do Hortifruti, que vai no Ceasa. É o auxiliar, o lavador de panela. O cara sai da... Tem gente lá no ato lá que demora 2 horas para chegar no trabalho. Mais 2 horas para voltar. O cara passa mais da metade do dia em energia dedicado ao trabalho. A Casa Hofer, aquilo é muito importante para ele, cara. Aquilo é muito importante para ele. E não só para ele, para a empresa inteira. Se não tiver lavador de panela, como é que vai ter o chefe de cozinha? Você entendeu a rede? É um ecossistema que eu tenho a responsabilidade de fazer aquilo prosperar. Eu tenho a responsabilidade de fazer esse ecossistema prosperar. Eu quero que todo mundo tá comigo prospere. Todo mundo prosperando, eu vou prosperar. Se eu prosperar, se eu tiver uma mente de escravizar os outros, eu não vou prosperar, cara. Eu não vou prosperar. Não vou prosperar. Vou prosperar como espírito. Estou numa etapa da cadeia muito importante. Então, que eu puder capacitar, que eu puder ensinar, que eu puder dar de ferramenta, que eu puder, tô dando. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Além da parte empreendedora, empresária, eu tenho que ter resultado. Aquilo ali é a minha empresa. Tem que ter as regras, Não estou falando só disso, né? A parte do ser humano, mas a parte do empresário. De que a empresa tem que dar lucro, que a empresa tem que dar resultado. Aquilo é a minha empresa, aquilo é o meu jeito e tem que ser daquele jeito. Se não quer que seja assim, vai construir a sua empresa ou vai trabalhar em outro lugar. É um equilíbrio. Mais ou menos isso. Nossa, mano.
Animal isso que você falou, brother. Muito foda isso que você falou, irmão. Muito legal isso que você falou umas coisas muito importantes pra gente colaborar aqui. Por isso que mano, eu agradeço você ter vindo hoje. Meu, mas tá louco, obrigado. Como eu disse no início, um fã de carteirinha sua. E isso me regozija, assim, no sentido de ainda bem que a gente tá no caminho junto, irmão. Ainda bem que eu tenho irmãos que tá no caminho, que tem uma mentalidade muito, muito colaborativa. E aí eu vou entrar no que você trouxe agora. A gente tá falando do coletivo, da responsabilidade de você pensar no ecossistema de pessoas. Não é a escassez, é você pensar que eu, prosperando, eu posso ajudar o tiozinho do mercado ali das frutas, irmão. Eu posso pensar na tiazinha do grão do café. Vou comprar com você para que a gente fortaleça isso. E se você cria um ecossistema energético próspero perto de você, que uma vez que você levanta-se outros. Isso é muito potente para a prosperidade. Então, portanto, fica aqui um drive mental para que você pense aí como elevar ou que está buscando a prosperidade dentro do ecossistema da sua empresa, que a escassez pode estar limitando o seu modo de pensar, mano. Se você não olhar para todo o ecossistema de pessoas, e você trouxe aqui em muitas das suas falas a importância das pessoas que estão ao seu lado, você fez questão de dizer, isso aqui é para eles. Matou, irmão. Porque o líder é pelo exemplo. E eu, como te percebo como observador, eu vejo isso que está claro e isso eu vou levar um presente, flores do caminho que eu levo nas minhas falas a partir de hoje. Com certeza, a partir desse presente que eu tô tendo essa conversa com você, é de você se importar com as pessoas. A prosperidade está em você fazer o bem para as pessoas. Lembra? Vida é troca. É o café. Opa, toque uma flor. Opa, é a fruta. Opa, toque um peixe. Então a gente vai criando um vórtice de energia, um vórtice de troca, um vórtice de crescimento, onde a prosperidade se apresenta. E uma frase que eu acho legal, que me veio ao ouvir você falar sobre isso, é: você quer ser o melhor? Seja aquele que sirva. Você quer ser o melhor que todos? Seja aquele que sirva a todos. Então, portanto, no seu ambiente empreendedor, sirva. Sirva aqueles que estão junto com você, sirva a todos e todos prosperarão. Isso foi muito cabuloso, irmão. Frente a essa galera que tá com você, João, tá aí numa galera, 140 pessoas aí frente ao ecossistema da Casa Hofer, do Ator, de todo esse ecossistema aqui hoje construído. Você lidera, você faz gestão de pessoas, você inspira as pessoas que estão ao seu lado, frente ao aspas que você trouxe com a dedicação ao seu pai e sua mãe, que as pessoas olham e falam, caracas, moleque é zica. Frente a esse movimento, quando você olha as pessoas, mas na sua intimidade, mano, quando você olha, como que você se prepara, qual que é o equilíbrio, qual que é aquela intimidade que você faz alguma conexão, onde você vai buscar inspiração, irmão, onde que você vai buscar clareza, apoio, suporte, orientação, direção, aonde é que você busca sua clareza para olhar para as pessoas? Eu busco isso nas pessoas, primeiramente, e tem algumas pessoas que são os meus professores, cara. São os meus professores. Tive muitos bons professores, mas os meus avós, por exemplo, são pessoas simples, cara. São pessoas simples que valorizam o tempo, valorizam o papo. Se eu ligar pra minha avó agora, minha avó Alzeira, minha avó Beth, irmão, a gente vai trocar um papo de 40, se deixar, que acaba que eu nunca tenho tempo, assim, né? Um papo que flui a conversa, né? São uma mentoria, é a sabedoria absurda, cara. É uma sabedoria absurda. Eu tive agora, em janeiro, meu tio Rinaldo, lá em Sergipe, foi aniversário da minha bisavó de 100 anos. Pô, que demais. No meio da roça.
E aí o meu tio... 100 anos. Irmão, eu tive uma mentoria. Cara, ensinamento caro, cara. Caro. Uma mentoria do meu tio. Fazendeiro, cara super rico. O cara estudou até a 4ª série. Sabedoria da roça, irmão. Sabedoria do olho no olho. Palavra não volta. Palavra não volta. Falou, tá falado. É uma coisa assim, cara. Ser homem, entendeu? Ser homem. Isso tá sendo, hoje em dia, tá sendo uma virtude. O básico. Você falou, você cumpriu o que você falou. Você errou, você pede desculpa, você reconhece. Sacou? Então, tem pessoas na minha vida que são professores, que são os meus mentores, cara. São os meus mentores. Principalmente as pessoas mais velhas que estão fora da bolha. Hoje a bolha tem as comunidades estão tudo pensando, tudo meio parecido, né? A comunidade parecida pensa tudo meio parecido, a comunidade evangélica tudo pensa meio parecido, a comunidade tal pensa tudo parecido, e a gente vai se juntando a comunidades. Sim. A gente tá próximo de comunidade, a gente vai se pensando, a gente vai se conectando. Mas além da nossa comunidade, tem outros pensamentos que estão fora da nossa bolha, fora do nosso. Então, são essas pessoas que são... Eu faço consultas, cara. Faço consulta. Meu avô, por exemplo, meu avô não tem internet. Ele tá completamente fora da bolha, irmão. A gente tá na bolha. Qualquer coisinha que aparece a gente já sabe. Qualquer coisinha já é uma conversa de corredor. Já é uma fofoca ali, uma coisa que aconteceu. A gente tá antenado. São 1 milhão de informações por dia. Meu avô não tá. Meu avô tem um cochilinho da tarde. Muito bom, mano. Eu vou ter o cochilinho da tarde, verdade. Muito bom. Não assiste televisão. Ele tá lá, ele pinta. Ele tá no modelo de vida há anos. Ele conversa, irmão. Ele conversa. Hoje, eu falo de Flores do Caminho, mas eu tenho um problema na minha vida. Eu tenho um problema que eu preciso me curar. Eu preciso de terapia. Eu nem sei o que eu preciso. Eu tenho dificuldade, revelando aqui, assumindo, eu tenho dificuldade de prestar atenção contínua. Dificuldade de prestar atenção. Porque é tanta informação, é tanto o celular, tanta mensagem por dia, é tanto estímulo por dia, que você não sustenta uma ligação com a sua avó de 1 hora. Você escuta o áudio no 2x. Você tá com a cabeça muito frenética. Eu, né? Muito frenética. Então, como é que você aprende um avô... Eu não falo com o meu avô pelo celular. Eu vou lá falar com ele. Minha avó, fala com a minha avó. Fala com o meu avô no presente. Meu avô japonês, irmão. Ele fala diferente. Eu vejo a minha tia tá fazendo cerâmica. O japonês tem muito disso. Ceramista. É o gesto, irmão. É negócio artesanal. É na mão. É na mão, é artesanato o negócio. Você vê ele fazendo, ele presente, cara. A arte, o cuidado que o cara tem. Ele pensa no negócio. Tem uma cabeça para estar no estado da presença. Isso daí é... Meu Deus do céu, isso aí é uma coisa incrível. O artesão... do presente. Então, eu tenho algumas pessoas, eu sugiro vocês, quem está ouvindo, ter alguns mentores, alguns consultores, que num aperto você vai consultá-los. E eu tenho coisa muito legal. Um hack da minha vida também. Quando eu estou passando por um aperto, eu ligo para as mulheres da minha vida. Meu amor, Denise, faz uma oração pra mim. Tô passando por isso. Minha mãe, tá lá na alça, eu ligo pra ela, ela para tudo, ó, me emociona. Minha avó, depois eu ligo à noite, rezaram pra mim, rezei o dia inteiro pra você, meu Deus do céu. As mulheres, a força que essas mulheres
essas rezadeiras. Faz a diferença absurda. Absurda. Minhas avós, minha mãe, minha parceira. Irmão, isso é muito legal. É muito legal. Faz uma diferença, assim, incrível, absurda. Então, isso é um outro tópico que eu achei a perguntar mais pra frente, né? Essas saídas aí da espiritualidade, momentos difíceis. Eu apelo às mulheres da minha vida. As mulheres têm muita força. As mulheres têm muita força. Muita força. A vida é muito da hora, mano. Isso que a gente tá trocando aqui é muito legal. Eu plasmo aqui pra que isso chegue pra mais gente, velho, essa mensagem, porque é muito legal a gente conseguir transmitir essas mensagens positivas pras pessoas, mano. E eu vou destacar aqui novamente o poder da família, e você destacou seus avós, que a gente possa honrar o nosso passado com muito amor. Então, pela terceira vez você cita aqui a sua árvore, da onde vem o fruto, que é você cita a árvore. Então, agradecer aos nossos antepassados, eu acho isso muito bonito, muito nobre, valores que são atemporais, não se podem perder. E a gente está reforçando aqui o quanto a importância da árvore para os frutos que nós somos. Agradecer às árvores. Olha para trás, isso é muito bom. Você falou uma coisa muito legal, irmão. Duas coisas muito boas, que é sustentar a atenção. Eu acho que isso, numa troca e hoje, diante de tantos estímulos, realmente é desafiador a gente sustentar a atenção diante de uma troca, diante de uma pessoa, para criar as memórias, para a gente criar conexão. É importante a gente sustentar a atenção. Portanto, a meditação é importante para fazer a gente ter uma saúde mental, saúde emocional, para que essa desconexão do ser humano volte à conexão com você interiormente e você volte a enxergar o outro com o valor que ele merece. E o poder da oração. Você citou aí que as mulheres, quando você está apertado, a oração. A oração, cara, é um momento que pra mim ela tem muita força. E é um momento de elevação. Você pode fazer uma oração do jeito que você quiser, que é aquela que toque o seu coração. Mas a oração, ela tem poder, mano. A oração, ela tem esse poder de elevação. O que é a oração pra você? Oração vem, né? Orar a ação. Oração pra mim é um mantra, cara. Oração pra mim é uma conexão. Oração pra mim é um alinhamento, é uma meditação para estar alinhado com os meus princípios, com os meus valores. Uma oração para eu estar mais afinado comigo mesmo, a minha escuta ao que os meus mentores, ao que os meus guias querem conversar comigo, querem me passar. Então, orar a minha ação é eu estar mais íntegro, eu estar mais em harmonia comigo mesmo, com a minha espiritualidade. Minha espiritualidade é simples. Minha espiritualidade é simples. É a escuta, eu estar íntegro, completo comigo mesmo, completo com a minha família, completo comigo mesmo, completo com a minha estabilidade. Então, essa oração que eu pratico todos os dias, de eu estar completo comigo mesmo, de eu estar alinhado, afinar a minha escuta para quem quiser falar comigo, o meu olhar, o meu perceber e as energias do dia que se apresenta, né? Então, sair de casa tem que ter uma meditação básica, simples que seja, mas tem que ter. Para você estar com a sua visão adaptada para o que vir. Então, acontece uma situação, você pega desprevenido. Então, é super importante essa prática da oração. A meditação é uma prática que eu preciso evoluir na minha vida. Embora eu uso a meditação só quando eu estou passando por um aperto.
Obviamente, só quando aperta muito, eu puta, eu vou ter que meditar. Então eu vou enlouquecer, né? Mas assim, eu acho que também durante o dia, para estar mais conectado, estar mais íntegro, a meditação é uma atividade, nossa senhora, é ancestral, uma coisa, uma sabedoria antiga, né? Então, mais ou menos isso, cara. Sabendo que seu pai aí é um grande líder espiritual, que aqui novamente, alô Ronaldo, queremos você aqui, hein? Onde você começou? Como foi essa caminhada, mano? Como começou esse despertar espiritualista? Porque como você comentou, você é um espiritualista. Dito isso, tem algum apoio, um avô, uma avó, um pai, um tio, que você tem um sustento por trás, no sentido de liderança e de guias, que te mostram alguns caminhos e algumas flores no caminho. Mas como que esse, para você, para João, na sua individualidade, para que você aplicasse na sua rotina, para que você aplicasse essa sensibilidade de notar o café sendo feito pela Cris, essa sensibilidade do ecossistema da prosperidade, essa sensibilidade de criar uma memória num casamento que vai ser longínquo. Como que isso se deu dentro desse despertar do João espiritualista? Bom, sou neto de católicos cristãos. Meu pai começou a sua jornada sendo um cristão católico, minha mãe também católica. Mas logo depois de um tempo, meu pai ele foi para um caminho ele se tornou espírita, jovem na sua caminhada espiritual. E aí ele ficou dentro do espiritismo mais de 15 anos, por volta de uns 15 anos. E aí meu pai sempre foi um estudioso, um religioso, né? E eu acompanhei essa trajetória do meu pai desde o início, ele preparando as aulas segunda-feira, ia no centro espírita com ele, então estava com ele nesse movimento. E logo quando ele começou a tomar ayahuasca na Porta do Sol, ele escutava umas músicas indígenas no carro. Eu ficava falando, o que essas músicas de índia aí, pai? E não era música de indígena, eram os hinos. E tinha, enfim. Eu falei, o que essas músicas? Troca essa música aí, o que é isso aí e tal. Aí beleza, o tempo passou, ele não me contou nada. Aí, irmão, eu tava numa aula de inglês. Olha que legal, essa história é muito legal. Tava numa aula de inglês. E tinha um texto da apostila do inglês. E era o texto para você interpretar e depois tinha as respostinhas para você preencher, pra você entender, ler o texto em inglês, responder em inglês, etc. E tinha um texto falando do Santo Daime. Muito louco isso, cara. Na apostila de inglês tava falando... apostila de inglês? Na apostila de inglês. Sei lá, em 2013. Ô, louco. Juro. Apostila de inglês falando lá sobre Santo Daime. E aí eu li e o meu professor de inglês, Fábio, ele talvez nem saiba disso, ele contou a experiência que ele teve com a ayahuasca, com o Santo Daime, uma bebida da floresta amazônica e tal. E eu fiquei maluco. Falei, caraca, que da hora. Vou contar pro meu pai, porque o meu pai estudou muita religião, espírita, cabalista, umbandista, apômetra, várias técnicas de cura, teta healer, rodou muitas religiões. Um estudioso nato. E aí falei, pai, vi na apostila, cara, na apostila uma bebida Santo Daime, ayahuasca, que você fica muito louco, mas uma religião da floresta amazônica. Falei, pô, eu tomo isso aí, bicho. Eu falei, não acredito, como assim? Por que você nunca me falou? Falei, você ficava me zoando lá, tava escutando música de índio, eu nunca te falei. Eu falei, como assim, pai? Porra, eu quero conhecer como é que é. Ele foi me contando e tal. E aí eu entrei, tomei a primeira vez, consagrei a medicina da ayahuasca quando eu tinha 14 anos.
Aniversário do Kaká, 22 de março de 2014. Primeira vez que eu consagrei. E aí eu, jovenzinho, comecei a minha caminhada espiritual ali, dentro de uma escola de expansão de consciência, Porta do Sol. Uma escola que eu acompanhei durante 10 anos da minha vida. Putz, aprendi muito lá. A minha liderança, a minha consciência, a minha espiritualidade, enfim. Lá a minha oratória, muitas das coisas que eu aprendi lá foram muito importantes na minha vida, mas a minha caminhada espiritual deu início ali. E aí, tempos se passaram, o meu pouco tempo se passou, o meu pai ele recebeu um trabalho em novembro de 2014, no meu primeiro ano do caminho, ele recebeu um trabalho, apareceu um ser azul gigante para ele, um ser gigante, que era a virada da nova era, recebeu para ele que ele tinha um trabalho, que não é que ele ia existir um trabalho, e que se ele fosse presente, seria para ele tocar esse trabalho. Ele teve a primeira visão do Kurat nesse trabalho em 2014. Novembro de 2014. A segunda vez que ele teve, eu lembro que eu estava numa concentração na casa da Ana Vitória, lá na Vila Angélica, na casa dela, e aí ele teve uma outra visão. Ele falou para mim, tem um trabalho aí, e não sei o que é um trabalho, para ser uma escola, um hospital, uma universidade, vai ter isso, e foi indo, aí foi alimentando ali na casa, no mental dele. Aí teve uma vez que ele veio uma coisa, ele conheceu um xamã, o xamã deu um daime pra ele, deu uma ayahuasca pra ele, um daime, uma ayahuasca de 10/1, super forte, era tipo aquelas bem, tipo danete de colher. Aí ele foi, não façam isso em casa, obviamente, por favor. Tô falando um experimento dele, que conhece muito bem o que faz, muito bem guiado. Ele tomou dentro da casa dele, comunicou à esposa dele na época, falou, olha, eu vou estar numa meditação, você vai, em um tempo você vai lá e vê como é que eu tô, e sei lá, em quanto tempo você vai lá. Aí ele tomou uma dose desse daime. Ele tomou uma ayahuasca super forte, aí ele, ele entrou. Aí veio uma mensagem para ele, falou, você tá muito denso. Seu corpo tá muito denso, você precisa tomar um pouquinho mais. Tomou mais. Bum! Você ainda tá denso, toma um pouquinho mais. Bum! Aí ele acessou todo o projeto do Kurat. Eu tô falando isso porque eu tô vendo esse projeto acontecer. O Kurat foi inaugurado terça-feira passada. Não me recordo agora quantos metros de área construída tem naquele espaço. Mas são 4 andares enormes. Agora, na terça-feira, foram atendidos mais de 500 pessoas, mais de 600 pessoas, trabalhadores, membros. Tem o CFT rolando ontem, às terças-feiras. Então, terça-feira lá virou um hospital. Um hospital de um pronto-socorro de almas, de doentes, de inúmeros tipos de pessoa que chega lá. Então, lá é uma escola. Todo aquele projeto que ele comentou, cara, 10 anos se passou e olha aí. Então, ele recebeu esse trabalho, a consciência de uma espiritualidade universalista. O que é uma espiritualidade universalista? É uma espiritualidade sem dogmas. É uma espiritualidade sem fronteiras, sem barreiras. É uma espiritualidade que não separa, que une. Não tem divisor. Meu pai ele costuma dizer que o crime organizado, se fala, ele é o crime organizado. Ele se organiza. Ele não divide. Ele não separa, ele se organiza com as outras facções, que ele se organiza, ele vai... Não, hoje em dia não. Tem cada um dizendo que um é melhor que o outro. Tá tendo guerras entre religiões, entre povos, que começaram entre isso.
porque o meu é melhor, porque o seu e tal e tal. Não. A espiritualidade universalista, ela acolhe, ela une. É uma espiritualidade sem dogma, formador de livre pensadores. Livre pensadores, sem dogma, sem... Você é o seu próprio Deus, você é o seu próprio guia, trabalhando com Jesus, trabalhando com várias linhas de pensamento, trabalhando com técnicas de cura, a gente também trabalha, tem vários trabalhos dentro lá da casa. Segundas-feiras tem a pirâmide estelar, terça-feira tem a harmonização, quarta-feira tem o CFT, que é o curso de formação de trabalhadores, quinta-feira tem a apometria, tem trabalho de teta healing, de barra de axis, tem teatro, trabalhar como forma de arte, de expressão, tem os trabalhos com a ayahuasca, tem a ação social que leva a sopa para... começou lá na pandemia. E olha que legal, a receita do sopão, o Adalba, que o Cura te faz, foi recebida pelo Claudião na caminhada de Santiago de Compostela. Nossa, essa eu não sabia. Tem uma receita de grãos, de legumes, de ervas, de vitaminas que vão naquela receita, que tem que ser aquela receita recebida por ele, pela mentora avó prussiana na caminhada dele, que era uma receita de cura que ia levar. Então toda a sopa é aquela receita. E foi como ele trouxe essa receita lá na pandemia. E o trabalho social tem um trabalho, mas assim, não só a sopa, o trabalho do Cura-te, ele é um trabalho social. Bom, Cura-te, eu, seguindo nessa caminhada, eu me tornei esse espiritualista universalista. Então, eu sou um espiritualista de livre pensador. Eu não tenho um rótulo, eu não me coloco num rótulo, eu tenho uma rede de conexões. Se eu venho para cá, eu me adapto, tô dentro. Se eu vou para cá, eu me adapto, tô dentro. Se eu vou para cá, eu me adapto, tô dentro. Então eu tenho uma adaptabilidade que eu me uno, a minha caixinha tá aberta para várias frequências, tenho conhecimento, tenho sabedoria e tenho a chave para entrar em vários ambientes. Então essa também foi dentro da minha caminhada, eu consegui pegar, absorver conhecimento e sabedoria de várias técnicas, de várias religiões, de várias espiritualidades, de vários lugares que foram se apresentando na minha vida. Isso foi muito legal também. A espiritualidade da minha vida hoje ela é super e muito presente, por conta mesmo do Cura-te, mas a espiritualidade, eu sou um espiritualista, eu sou um pacifista, e eu levo isso para minha vida todos os dias e levo nas flores do caminho, no meu trabalho, no meu propósito, no meu discurso. É isso. Não, muito legal. Eu vou fazer um depoimento aqui também, que o Cura-te é um depoimento meu, genuíno, de verdade, porque também me formou. O Cura-te, ele é um formador de trabalhadores. O CFT, você pode dizer depois com muito mais propriedade do que eu, mas o CFT, eu fiz o CFT 7 lá atrás, hoje já deve estar no 14, 16, 17, sei lá, há muito tempo atrás. E também tive a oportunidade e a experiência de exercer a minha espiritualidade, o que eu acredito, a minha forma de expressão do ser divino, que todos somos, ali dentro também. Então fica um convite para você conhecer essa casa de transformação, essa casa de cura. Vale a pena, vale a pena. Vou deixar aqui, provavelmente o João pode me corrigir, o Instagram Cura-te, acho que é fácil você... Cura-te Universalista. Cura-te Universalista. Sabe o endereço, João? Avenida Santa Catarina, acabamos de mudar, a casa tá no... Irmão, você precisa ir lá. Nossa, tá louco? Não vou nem cantar bola, mas tá incrível. Tivemos uma campanha de doação, com equipamentos de som de altíssima qualidade, uma projeção de altíssimo nível. Então subiu a régua, subiu o nível. Então todos estão convidados. Tem lá na página, tem informações para participar. Às terças-feiras eu indico para conhecer o trabalho de harmonização, um passe espiritual. Tem o coral também, que tem uma apresentação lindíssima, super bela. E depois tem os outros caminhos dentro da casa.
você fazer o curso, de você conseguir aproveitar nas técnicas de cura que o espaço apresenta e toda a atividade da casa. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Então você aí que tá curioso, buscando um lugar para se encontrar, universalista, que te acolhe, que não separa. Presta atenção nessa frase que nós estamos dizendo. É um lugar que acolhe, que não separa, que une. Faça essa provocação, faça essa visita, vai lá, vai experienciar, vai criar memória num lugar que vai te remeter para muitas curas internas. A gente está num momento muito importante da nossa caminhada juntos. A gente está num momento onde que a gente precisa buscar as curas internas. E você tem espaço, você tem ferramentas. O Cura-te te dá essa opção de você fazer o seu trabalho. Então, vá conhecer mais. Depoimento meu genuíno agora, como eu estava dizendo, eu me transformei nessa casa também como uma grande escola iniciática de muita transformação. E eu sou muito grato quando eu olho para trás, assim como as famílias, quando eu olho para trás e falo, eu tenho orgulho de passar por ali. Então, me transformou, fica aí a sugestão, provocação, convite. Vá conhecer o Cura-te, lugar de transformação de pessoas, lugar de transformar vidas. É muito incrível toda essa experiência que une lá a espiritualidade. E diante desse cenário onde você começa a se perceber universalista e muito mais, vou trazer até uma frase de Bruce Lee. Bruce Lee diz que be water, my friend. Seja como a água. Você vai entrar a água, se você colocar num recipiente quadrado, ela se transforma num ambiente quadrado. Se você coloca num ambiente redondo, ela se transforma num ambiente redondo. Portanto, mal comparando o que você disse, se eu vou para tal lugar, eu me adapto a esse lugar. Se eu vou para tal lugar, eu me adapto a tal lugar. Então, portanto, a gente tem uma visão um pouco mais holística, que é ampla, sobre a vida. Quando você percebe o que é o ser humano para você, João? Dessa perspectiva que hoje você enxerga as pessoas. Que é o ser humano? Ser humano... Difícil, Adalvo, me ajuda a pensar o que é o ser humano. Porque o ser humano, ele é uma... Eu vejo, por isso que eu sempre falo que a vida é muito da hora, mano. Porque todo mundo O slogan tem do algo... Adalvo é isso aí, a vida é mó da hora. É mó da hora, porque a gente tem pessoas incríveis ao nosso lado, mano. Se a gente tem uma lente que a gente enxerga o outro com amor. Assim como a Cris que fez o café, assim como o Davi que tá operando a câmera, assim como a Tamires que tem esse espaço, assim como o João que tem a Casa Hofer. As pessoas têm brilho no olhar, brother. E quando você percebe que cada pessoa é especial, mano, você dá atenção pra vida. Porque a vida, como a gente falou, a vida é troca. Uhum. E é muito da hora conversar, conhecer novas pessoas. Eu falo isso porque a gente, sei lá, mano, as pessoas não têm interesse umas pelas outras, tá ligado? Estão muito mais esperando somente o meu é da hora, só o que é da hora pra mim. E que, tipo, às vezes você pensa, pô, o cara, fazendo uma metáfora aqui, pô, comprei um apartamento. Não, mas o meu apartamento agora tem uma varanda. Aí o terceiro na mesa, não, mas peraí, agora eu tô numa casa de 250 metros, tem lareira. Ah, o outro já, não, peraí, irmão, tô numa fazenda, tem tudo isso, tem tudo que... Mas não é isso o sentido da vida, mano. O sentido da vida, como você falou, a rede, é a gente se conectar, assim como no Cura-te você fala sobre união, é a gente também ter união entre as pessoas e perceber a sua qualidade e virtude e falar, irmão... Me ajuda aí, mano, que da hora. E você? Puta, eu sei fazer tal coisa. Pô, aí, mano. A gente tá fazendo uma rede, irmão. A gente tá fazendo uma conexão. A gente tá fazendo uma união. A gente tá voltando a ser integrados um com todos. E eu acho... A minha lente é por aí, mano. Eu uso a lente... Os meus olhos são a leitura do meu coração, mano. Então o ser humano, ele é muito foda. A gente pode perceber assim, pô, peraí, vou trocar o que você tá dizendo, Adalba. E o cara que
fez tal coisa com tal pessoa, e o cara que explodiu tal coisa lá, e o cara que tal. Pô, realmente, você tem razão. O cara foi agressivo ali, né? Mas peraí, vou puxar 6 pra você então. Lá em um dos livros que eu gostaria de comentar aqui como sugestão, tá lá, o livro lá, o Emmanuel trocando ideia com o Chico Xavier. Chico Xavier pergunta pra ele assim: existem pessoas ruins? Aí Emmanuel, na posição de mentor e orientador, ele fala assim: não, existem pessoas sem consciências. Existem pessoas sem consciência. Então, portanto, tais pessoas estão agindo daquele jeito porque ainda não chegaram num lugar de consciência. Eu estou dizendo que o ato não é passivo de perceber se é certo ou ruim, mas ele ainda não tem consciência. Portanto, vai chegar um momento que esse cara também vai ter consciência e vai se arrepender dos seus atos. Assim como Jesus estava lá sendo crucificado, o cara do lado, porra, fez várias coisas na sociedade. Tinha matado, tinha roubado, tinha feito de certas coisas. Jesus falou para ele: se você se arrepender, estará comigo no reino também. Então, essas pessoas também um dia vão se arrepender, porque a vida é eterna. Então, mano, as pessoas são muito da hora, brother. São. Eu sou fã do ser humano, velho. Sou fã. Eu amo o ser humano. Eu amo o ser humano. E uma das coisas que eu gostaria de ter, que como empresário, como ter mais tempo pra gente, cara. Pra ter gente, mais mano. tempo. Faz quanto tempo que a gente não... Entendeu? A gente tá falando, vamos viajar, a gente não viaja. Né? Então, ter o tempo hoje, dedicar para as pessoas, para os amigos, para a família, para quem está mais próximo, para quem tem valor, é um desafio necessário que precisa ter, porque é isso que a gente leva. São os momentos, são as memórias, né? E eu sou fã de carteirinha do ser humano, cara. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, a gente está encerrando. Antes de encerrar, segura aí rapidinho. Você que gosta do nosso canal do Eleve-se, você que curte aqui os conteúdos que são colocados de maneira amorosa, com o coração. Se você se identifica com a gente, quer contribuir com esse projeto que vai ser perene, pô, entre em contato. A gente tá aberto a receber patrocínios, porque tem pessoas que fazem esse projeto acontecer. A gente tem a Cris do café, tem a Mel que nos recebe, tem o Davi que faz a coisa acontecer, tem o Adalba que tá aqui como idealizador do projeto, mas se você sentir aí no coração, entre em contato, a gente também tá aberto a progredir nesse caminho com suporte. Se sentir no coração, entre em contato. Lembrando, tem o site do Eleve-se que você pode acessar, tem o Spotify do Eleve-se que você pode ter ali meditações guiadas, enfim, vamos criar conexões. Se você identifica que dá para fazer projetos juntos, entre em contato, é um momento de expansão. Então, qualquer iniciativa é sempre bem-vinda, unir forças é importante. Então, recado dado. Vamos caminhando aqui para as mensagens finais do Eleve-se. Antes eu queria fazer uma menção, irmão. Eu tô muito feliz com o nosso bate-papo, brother. Foi muito da hora. Muito da hora, mano. Nossa, muito da legal. hora, irmão. Obrigado pela experiência. Obrigado, mano. 2 mensagens aqui que eu vou... De você, João, vai fazer olhando para aquela câmera ali. 2 mensagens que eu vou colocar aqui como... eu acredito, irmão... A gente falou do ser humano, eu acredito que todo mundo tem uma mensagem muito da hora para passar. Todos têm lugar de fala, e esse espaço é um lugar de fala. As nossas falas, o verbo, ele é utilizado de uma forma, como você disse, você falou, tá falado, não volta mais, né? O ensinamento que o seu avô pode ter te dado, ou o seu tio te trouxe. E a gente pode utilizar essa fala para mandar uma flecha positiva para quem estiver ouvindo. Então eu queria duas e relacionar a pessoas. A gente falou muito sobre pessoas aqui. Qual a sua mensagem para uma pessoa que você dedica uma mensagem para uma? Você pode eleger uma pessoa, são muitas, não briguem. Muitas pessoas podem ser mencionadas por você, ou
uma ou várias pessoas, mas uma mensagem para uma pessoa específica ou um grupo de pessoas ou a sua família, dê a sua mensagem. E o que é elevar-se para você? Essas duas perguntas que eu faço. Uma mensagem específica direcionada para um grupo de pessoas, uma pessoa X, quem que você quiser. E por final, o que é elevar-se para você, como mensagens finais de João, a.k.a. Akamine. Boa, legal. Primeiramente, maravilhoso. Obrigado pela essa experiência. O primeiro podcast que eu faço parte, que eu pude expressar um pouco de mim e falar. Como comentei com você, eu costumo falar pouco, escutar mais. E hoje eu pude expressar um pouco, que eu estava aguardando aqui talvez há um certo tempo para chegar a esse momento. Bom, uma mensagem para você, minha irmã, meu irmão. Por mais da dificuldade que você possa estar passando, que você possa passar um dia na sua vida, saiba a importância de você valorizar as flores do caminho. As flores do caminho é você valorizar o momento que você está passando, a sua trajetória. É isso que vai gerar memória, vai gerar relacionamento, vai gerar sabedoria para você chegar naquele lugar. Eu quero ser rico. Aprecie as flores do caminho, você gerar e aportar esse aprendizado para você. Então, as flores do caminho é um game change da minha vida, dos meus 20 ao 30, esse aprendizado que eu levo para a minha vida e estou fazendo questão de compartilhar com você. As flores do caminho, saber apreciar os obstáculos, saber apreciar as flores do caminho que irão surgir para você. Então, essa é a minha mensagem para você. E o que é elevar-se? O que é elevar-se? Elevar-se para mim é evoluir. Elevar-se é evoluir. Elevar é você ter uma melhor qualidade de vida, ter um melhor relacionamento, você ter um melhor trabalho, ter uma melhor saúde, ter uma expansão de consciência mais apurada. Elevar-se para mim é a evolução de você como um indivíduo, como um ser humano, como um filho, como um pai, como um amigo, como um cidadão. Então, elevar-se é um caminho, é uma iniciativa para a gente alcançar outros patamares, outras virtudes, outras esferas. Recado dado. Muito feliz em encerrar esse bate-papo com você, João. Valeu pela parceria, pela nossa caminhada. Como você disse um dia para mim, só está começando. Só está começando. E agradeço a vocês aí que acompanham o nosso canal do Eleve-se. Um jeito leve de se elevar. Continue acompanhando os nossos próximos bate-papos. Reveja os conteúdos que já foram gravados. Uma maneira fácil de você aí se elevar. Valeu, galera. Vejo vocês na próxima. Eleve-se. Um jeito leve de se elevar. Valeu, João. Valeu, Adalva. Obrigado, galera. Obrigado a todos aí que contribuíram para estar aqui. Muito obrigado. Valeu. Valeu, mano.